Eu acho que, olhando aqui para a sala nesse momento, ele provoca, ele promove uma interrogação da continuidade entre esses interesses de cada artista, né? O que se diferencia, o que se mantém, não só nas imagens, mas nos interesses das pesquisas, e eu acho que num nível mais profundo, né, o que interessa a cada um deles e como existe uma pluralidade de incômodos, interesses, afetos. Fazer parte disso, nesse momento de Florianópolis e do país, acho que é muito importante num sentido de que vem desvencilhando cerca de 80 anos de políticas na cultura desse município. A Ouro Urbano, ela nasceu primeiramente de um protesto, né? Eu via que a história negra, ela sempre foi contada muito com os olhos voltados para o passado e não se tem muitas atualizações contemporâneas do que a gente está fazendo, né, hoje em dia. A gente acaba colocando, às vezes, muito na conta daquele passado, enfim, sofrido da escravidão, que ele tem que ser relembrado, né? A colonialidade tem que ser relembrada, até para a gente ter políticas de reparação hoje em dia, mas não é só resistência, é também inventar, se reinventar, e eu acho que é a partir da coletividade que a gente faz isso, né? O território que a gente ocupa, que é Santa Catarina, ele sempre fez com que a gente não aparecesse, e aí essa exposição Ouro Urbano não, a gente cavucou essa terra, a gente quer mostrar o que a gente tem de melhor, o que a gente tem de bom para expor, até porque eu acho que a cultura negra, ela é uma cultura muito independente de local, assim, ela é uma cultura extremamente rica, enriquecida, né? Então, eu acho que trazer esse ouro, esse minério para fora. Então, acho que veio daí esse nome. Meus questionamentos principais é aonde estavam as representações negras em Florianópolis com artistas negros, aonde elas apareciam, e 2 anos depois de formada eu sou uma dessas representações negras. Eu estou junto com mais 4 artistas negros muito fortes, muito incríveis da cena, e principalmente numa galeria de arte municipal grande, com uma visibilidade tão alta, e eu, uma artista que me considero muito pequena, me vejo grande junto com essas pessoas, sabe? É muito curioso isso, assim, das vezes a gente se surpreender com essa questão, sabe? Tipo, tem um monte de preto no mesmo lugar, sabe? Isso não deveria ser um espanto, nem alguma coisa inédita. Que a cultura negra em Florianópolis, em Santa Catarina, ela é sempre muito escondida, né? Ela é sempre muito... Você tem que caçar ela nos lugares. Ela tá ali, mas você tem que estar o tempo todo buscando, porque ela não tem os holofotes voltados, né? Então, ter uma oportunidade de expor junto e expor numa exposição com essa proposta é uma celebração, é uma festa, né? Tem uma coisa de uma comunhão, né? Uma congregação legal nisso. E, de alguma forma, as obras que estão aqui, elas vêm trazendo essa plenitude para mostrar isso também, né? São corpos vivendo, inventando, se reinventando, enfim, socializando, e eu acho que isso é muito importante, né? Justamente para tirar esse estigma de que é só resistência, né? A gente tem o direito de estar plenos, de não ter que ficar em alerta o tempo inteiro, de estar só existindo. Então, eu acho que isso é a principal característica assim, que vai estar conversando entre as obras. É uma afirmação de identidade forte que está colada à resistência, né? Porque eu não estou falando de meninos jovens negros sonhadores à toa.
Eu estou falando isso num contexto de uma cidade extremamente racista, numa sociedade extremamente genocida dos corpos, mesmos que os meus, mesmos corpos que o do Mikael. Muitas vezes a gente não, as outras pessoas acham que não tem pessoa preta no Sul, sabe? Então, tá representando o ouro urbano da capital de Santa Catarina, que é uma capital super conservadora. Eu acho que até agora é o auge, assim, que eu pude chegar. São esses 80 anos aí, desde a década de 40, em que nós temos uma política cultural quase que totalmente moldada pelo preço da terra, né? Principalmente pelo capital imobiliário, em que é valorizada uma cultura que não contesta nada, né? Que isso foi proposital e veio a partir de diversas políticas, né? Muito bem planejadas pelo estado de Santa Catarina, e que basicamente não se investiu em nada da cultura negra. Nós vimos diversos artistas negros morrerem no ostracismo, na pobreza, sem a garantia de direitos básicos. A gente vem tendo uma ascensão da cena negra, na verdade, artística e cultural na cidade, de uns anos para cá. A gente entrava no centro da cidade, a gente encontrava nossos pares vivos, ativos e fazendo muita arte e cultura, assim. Isso há muito tempo atrás. E a gente comentava muito, assim, e comenta até hoje, o quão histórico é esse momento atual que a gente vive para a cidade e para nós mesmos, né? É uma história do tempo presente que está se fazendo agora, por meio desses artistas que estão expondo aqui nessa galeria, e demonstra muito esse processo da história de tomada e retomadas de espaços que são, sim, da população negra, né? Essa questão da arte ser uma coisa bem europeia, sabe? Tipo, de ver só ali as rainhas, os reis, todas essas coisas em tela e custar, tipo, muito caro. E ter conquistado esse lugar, assim, com uma arte que é sobre o meu rolê e o rolê de outras pessoas, é muito, muito grande, assim. Eu acho que não só por eu estar com quadros numa galeria, mas o que tem nesses quadros e como eles chegaram na galeria, sabe? Ícaro tá no mundo, tá voando, é a bandeira de um jovem negro voando. Eu fiz isso, ela nasceu. Mas o processo dela é muito anterior, assim, né? Eu acho que Ícaro, assim, é uma coisa que vem lá da minha infância, né? Essa vontade de voar, esse sonhar em voar toda hora, essa coisa louca que eu acho que é muito do lúdico, da infância, mas por algum motivo eu nunca abdiquei dessa fantasia, desse sonho, e é o que veio me motivando. Então, é como se fosse um autorretrato, assim, tardio, posterior, essa obra para mim. Esse trabalho que eu exponho aqui, ele não integra uma série só, mas faz parte de um raciocínio ali que depois de um ano de produção, 1 ano e meio, eu percebi que era uma mesma atitude com as imagens, com a história das imagens, com a história do negro no Brasil e com a minha vivência enquanto pessoa negra. Eu comecei a pintar quando eu era bem criança. A minha família é muito pobre, né? Então, a minha avó, ela sempre tentava reciclar os panos de prato dela. Então, toda vez que começava a desgastar, assim, né? Porque a galera tem a brisa de tudo ser bem decorativo, assim. Quando a gente não tem nada, quando a gente tem, a gente cuida. Aí eu ficava repintando, assim, os panos de prato da minha avó. Daí foi minha primeira experiência com tinta. Muitas das minhas memórias de infância, elas foram apagadas da minha cabeça. Eu tive muitos traumas durante a vida e muitas coisas eu esqueço. Né? Eu tenho alguns lapsos de memória mesmo. E eu tenho muitas lembranças a partir da fotografia. E acho que usar também a pintura para retratar isso da minha maneira, como eu vejo esse momento, essa situação, essa memória, é uma forma de colocar no papel a minha visão sobre aquele momento. Acho que pegando esse momento e eternizando ele num quadro é uma forma de eternizar o meu sentimento também. E com fotografia especificamente, uma coisa que eu aprendi com esse tempo é de que olhar
para a tua fotografia, olhar os padrões ali do que eu fotografo, do que me chama atenção. É uma forma de me estudar, assim, né? Um processo também de me pesquisar, de me conhecer, de entender o que o Maurício gosta, o que o Maurício sonha, o que o Maurício deseja, o que o Maurício acha bonito, acha feio. E acaba virando uma forma de estar no mundo também, né? De se cuidar. É muito da onde que eu vim, assim, né? Tudo que eu pinto, tudo que eu desenho são coisas que acontecem no meu dia a dia. Ainda penso em pintar muitas coisas que acontecem no meu dia a dia. Mas é vivência, sabe? Em nenhum momento eu sabia que eu estava nesse... Quando eu era criança, eu não sabia que eu estava nesse lugar, assim, sabe? Eu lembro até quando eu tive a noção, pela primeira vez, que eu era uma pessoa pobre, assim, sabe? Quando a gente tá ali no meio, a gente meio que normaliza as coisas. Mas conforme foi passando o tempo, fui crescendo, fui ficando mais próximo do meio universitário, conheci pessoas, a minha mente, assim, abriu. Até que chegou um momento, assim, eu acho que do auge da minha consciência como uma pessoa preta, é que todo esse rolê que a gente vive, toda essa vida noturna, assim, é também uma coisa muito cultural e que as pessoas não vê direito, assim, ou então vê como uma forma bem desagradável, vê como uma coisa, tipo, o funk, todas essas coisas, como uma coisa pejorativa, sabe? Então, eu comecei a dar meus rolês, viver minha vida, ter orgulho da cultura periférica e comecei a colocar ele em quadro. Isso que eu quero mostrar não é só sobre a minha pessoa, é sobre o lugar que eu tô e as pessoas que estão lá, sabe? Tem muita referência nessas obras, assim, tipo, de pessoas que eu conheço, de rolês que eu já fui, de momentos que eu, tipo, olhei e fiquei, nossa, eu vou colocar isso no quadro. Toda vez eu tô numa festa, eu fico, tipo, nossa, eu vou colocar isso no quadro, sabe? Para as pessoas se ver, sabe? Não é só para mim ver, é para todo mundo se ver de alguma forma, assim. Mas a maioria das vezes são os sentimentos, assim, que eu senti uma parada muito forte no momento, aí eu vou lá e coloco ele em tela. Essa parte, pelo menos, é sobre mim, sobre o que eu senti. Que tudo é um grande coletivo também, se for ver nas minhas obras. Tem essa aqui do Baile da Brum, ela é para representar todas as pessoas que estão envolvidas no baile, sabe? Não é só o DJ, não é só uma caixa de som, tipo, tem dançarino, tem fotógrafo, tem produção, tem segurança, tem muita coisa ligada e todo mundo ali no seu corre, todo mundo para fazer alguma coisa, assim, sabe? Quando eu me mudei para Florianópolis, eu fui morar com um tio meu que é fisioterapeuta e ele trabalha com o estudo do infravermelho para descobrir onde que estão os machucados e para fazer o tratamento correto na fisioterapia. E eu sempre me interessei muito por esse estudo, esse balanço de cor do infravermelho, assim. Então eu ia editando e brincando um pouco e começou a surgir esse estudo sobre o calor. Então eu comecei a pescar essas coisas e fazer uns testes também, é tudo fruto de experimentação e teste e brincadeira. É uma piraceira muito doida de cores que eu me apaixonei fazendo e quem me vê de fora acha que eu sou doida, porque dá muito trabalho, mas é o que eu curto real fazer, é isso. Foi durante a pandemia que surgiu a série O Calor do Eu. E aí surgiu o quadro dos meus pais, que é o Saudade, que eu quis representar eles na cor vermelha, porque eles são a minha maior representação de afeto. As cores, elas são a base de tudo, né? O meu estudo, ele é todo na cor. E a partir disso, a partir das cores, eu represento os meus afetos, os meus amores, e o meu ser, o meu corpo também. Eu sou o narrador da minha vida, mas eu não estou vivendo sozinha. Tanto que esses trabalhos que eu faço no infravermelho, eu sempre fiquei muito nessa de não retratar a minha cor e não retratar a minha pele, mas eu tenho traços, eu sempre vou ter traços. Eu sou uma pessoa negra e eu sou atravessada por isso a cada momento e segundo da minha vida. Não é porque eu não estou representando a negritude que a negritude não vai estar ali. Não sou só eu que sinto saudade de alguma coisa. Não é só a saudade da minha família,
Não é só saudade dos meus pais, é saudade de uma época, é saudade de um sentimento, aquela memória afetiva de um cheiro de bolinho de chuva, de um carinho quando você está doente, de um chazinho, de um abraço, de uma festa de aniversário, um rolê que você deu com seus amigos. Eu falo da saudade da minha maneira, mas existem outras formas de cada ser entender o que é essa saudade. Tem sido uma coisa interessante assim para minha pesquisa pensar montagem, uma encruzilhada de tempos, tanto no processo da escrita quanto no desenho e da fatura da pintura, ela atravessa tempos. Acho isso interessante porque acho que a imagem se prolonga para além de nós. Ela tem essa memória que nos antecede e a imagem é muito provável que vá viver mais do que a gente. Tem essa teórica, né, essa professora, essa mestra, que é a Leda Maria Martins. E ela conceitua isso do tempo espiralar. E ao imaginar a imagem de um espiral, assim, o espiral, ele pode até parecer que ele volta no mesmo ponto, mas ele volta de uma outra maneira. Até acho que é limitada para a nossa consciência visualizar o que é esse tempo espiralar, né? Porque está muito condicionado, né, ao ontem, hoje, amanhã. Mas nas palavras da Leda Maria Martins é isso, o tempo como numa concepção mais africana ou diaspórica, né, como algo espiralar. Então ele põe em contato o passado com o presente, né, eles coexistem. Então a partir de imagens históricas, inicialmente eram imagens históricas, mas depois isso se ampliou também para outros tipos de imagens, fotografias, gravuras, memes, trechos de um samba, um rap, uma capoeira. E num processo de escrita e de desenho, pensar como eu posso me relacionar com essa imagem. Após algum período de escrita, de desenho, de especulação, de interrogação dessas imagens, eu levava esse material para pessoas conhecidas, para a gente elaborar em vídeo uma espécie de uma reencenação. Esse material, então, foi utilizado para mim como referencial para as pinturas. Elas voltam, então, para um processo de escrita, de desenho, de colagem, a fim de buscar como essa imagem pode funcionar visualmente e que outras inserções figurativas podem ser feitas nela. E é ali que surgiu um desvio bonito, assim, né? Porque é muito diferente de eu ter alguma ideia, um conceito sobre o trabalho e utilizar para isso um desenho livre ou imagens históricas, né? Que eu recolhesse, que eu recortasse, que eu modificasse de alguma maneira. Eu sempre estimei a importância de estar em diálogo, de levar, já que são questões sobre pessoas negras, eu não posso afirmar elas sozinho. Bem interessante como algo sintomático sobre artistas negros contemporâneos de Florianópolis e outros recortes, essa autorização em lidar com liberdade em relação à imagem e à história das imagens, né? Eu me autorizo a bagunçar um pouco esses signos, trazer relações inusitadas, inéditas, né? E acho que isso mostra sobre conquistas que a gente já ganha, recebe como um legado de quem veio antes e que a gente está buscando formular, ampliar nas nossas produções. E pegar um ícone, né, um símbolo, uma mitologia da cultura greco-romana, da cultura europeia, né, que é estranha, supostamente, que não tem nada a ver, supostamente, com a negritude, e é intencional no sentido de reinterpretar, não somente, mas
reverter a lógica, assim, né? Diferente do objetivo de querer utilizar elementos da cultura grega para dizer, olha, eu também sei falar essa língua, podem me aceitar por aí. É como se a gente fizesse o que eles fizeram com a gente, com a própria cultura deles. A gente sequestrasse esses bens deles, essas preciosidades deles, trouxesse para a nossa realidade e fizesse com que as pessoas agora interpretem o Ícaro de outra forma, assim, né? Já que eles confundiram tudo, jogaram isso aqui na nossa realidade, eu quero pegar esses elementos e fazer com que toda vez que pense em Ícaro, pelo menos as pessoas que tiveram acesso ao meu trabalho, não pensem somente na cultura grega, mas são obrigadas a pensar sobre a problemática da juventude negra, sobre o genocídio da juventude negra, sobre os nossos sonhos. Então é meio tipo um sequestro pirata, assim, das simbologias deles, assim, né? Eu achei tático, estratégico para esse processo que a gente vive hoje de reivindicar a nossa história como centro, de reivindicar a questão racial como centro para pensar o mundo, as questões do mundo. É isso, a gente sempre querer voar, né? Essa ideia, essa coisa da infância. Um amigo meu me diz assim, ó, o Dave, ele fala, Maurício, toda vez que toca aquela música, todo um meninão rei, eu também já fui rei, mas quase despertei. Ele fala, Maurício, essa música sempre me lembra tu, tá ligado? E eu sou muito isso daí, entendeu? Eu continuo sendo esse menino que quer ser rei, assim, que quer ser grande, sabe? Que quer fazer coisas importantes, que quer servir, de certa forma, uma comunidade, quer fazer sua parte, assim. E para mim voar, essa ideia de ter superpoderes, essa ideia desde a infância sempre foi uma coisa muito, muito louca, assim. E eu não deixei muito morrer, sabe? Então, é isso, as questões todas da vida que nos empurram para baixo, todos os problemas aqui que uma pessoa negra passa, né? A falta de autoestima, uma ausência paterna, a não pertencimento, todas as dificuldades possíveis, porra, tudo isso são as muralhas ali, né? Tipo, acho que tudo isso e muito mais, assim, são as muralhas. E o voo é um atestado, assim, né? De que é isso. O mundo é uma merda e vamos seguir voando, vamos passar por cima disso, assim, sabe? Quando a gente tá indo atrás dos nossos sonhos, a gente tá afirmando a nossa dignidade. É nesse lugar, entendeu? Então, e para uma sociedade que nos quer nem vivos, porra, é uma tensão constante ter dignidade, sabe? A gente sobreviver é de boa, pode sobreviver aí, né? A gente é fruto de um país escravocrata, eles precisavam que a gente sobrevivesse, mas só isso. Agora a gente está afirmando dignidade. Daí é perigoso, né? Estamos num momento de artistas negros produzindo imagens que, devido à contribuição de quem veio antes, enquanto artista, enquanto escritores, enquanto teóricos, enquanto mestres e mestras da cultura popular, sambistas, etc., que deram contribuições para que hoje nós possamos fabular e criar imagens de sonho, imagens positivas, imagens de vida, né? Não só imagens, mas sonhos concretos e realizações concretas sobre a nossa vida, graças à contribuição de quem veio antes. Se vocês forem perceber, assim, todas as obras dessa exposição, elas trazem o aspecto da plenitude. Seja a plenitude do baile, seja a plenitude de estar sentado em uma poltrona, seja a plenitude de estar com a natureza. Enfim, ela traz uma plenitude e que é uma plenitude que é contestatória, justamente porque são corpos negros nesse estado, né? Nesse estado de Santa Catarina. Porque se a história da escravidão, da colonização, já é muita coisa já invisibilizada, imagina as histórias felizes desse povo, né? Esse lugar aqui, essa exposição aqui, ela tem um sentido histórico que é bem para além da nossa geração, assim. É um marco de possibilidade para as próximas gerações
E é muito bonito que isso esteja acontecendo, assim, né? E no nosso tempo histórico esperamos colher os frutos disso, né? E botar a cara enfim, e continuar fazendo. Eu acho que funciona como um combustível, um empurrão, assim, pra gente, né? Que tem, assim como eu, a Bia também, a primeira vez que a gente está expondo talvez dessa forma, é numa galeria, então que seja um empurrão para mim, para ela e para todo mundo e continue fazendo, assim. Para os que vão vir ainda. O meu pai, ele trouxe um amigo dele aqui na exposição. Meu pai é pedreiro, foi alfabetizado só até o ensino fundamental. E ele simplesmente ficou com muito orgulho, né? Lógico, de eu estar aqui nesse espaço. Por mais que ele não realmente entenda o que significa, ele entende o que significa, sabe? Jamais imaginaria, tipo, uma pessoa dessa num espaço desse, sabe? Tipo, é muito outro contraste, mas depois eu comecei a pensar, na verdade, tinha que ter mais pessoas dessas nesse espaço, assim, sabe? É revolucionário, assim, eu acho. Outras pessoas virem aqui e terem como referência mais 5 artistas negros vivos, jovens, que estão com pesquisa em andamento, que estão com trabalhos em andamento, ver referências para a vida. Eu sei o quanto isso muda e o quanto isso afeta tão bem um artista que está começando, um artista que não tem referência, um artista que tem medo de produzir, tem medo de se jogar no mundo. Para as pessoas que vieram, eu acho que elas sentiram alguma coisa que instigou elas. E eu acho que enquanto a gente puder instigar as pessoas, mais coisas vão acontecer. Muita gente que se sentiu emocionado com o texto, muita gente se sentiu emocionado com a exposição, emocionado com a fala dos artistas, emocionado com todo o projeto em si. E eu acho que é isso, assim. Fico muito feliz de trazer algo que estava dentro de mim e conseguir reverberar para fora e sentir que as pessoas sentiram até para além do que eu imaginava. Eu acho que, olhando qualquer uma das obras aqui, acho que o questionamento, a mensagem que a pessoa deve levar é que existem jovens negros vivos falando sobre seus afetos, seus amigos, suas vivências, ver essa memória do que ainda existe, né? Essa memória do que ainda está vivo, essa memória do que ainda é presente, né? Memória não do passado, mas do presente e do futuro. Que a gente nunca pode esquecer de nós e do que nos cura, do que nos salva e do que nos dá força para continuar, sabe? Foi a primeira vez de várias pessoas aqui. Eu espero que essa também seja uma sementinha para quem veio visitar a exposição, no sentido de cobrar realmente para que tenham mais espaços abertos a mostrar essa nossa plenitude contestatória. E eu espero que muitas pessoas tenham se reconhecido, né, nesse minério que é o ouro urbano da cidade. E que, enfim, essa nossa cultura de estar em todos os espaços prevaleça para sempre, né? Então, eu acho que o que eu mais quero é que essa exposição seja uma sementinha mesmo para novas exposições.